Senhor presidente, nobre senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, o grande desafio da humanidade está estabelecido para os próximos 36 anos. O planeta já atingiu uma população de 7 bilhões de habitantes e, em 2050, haverá mais 2 bilhões. Com a melhoria das condições de vida, com a atuação mais eficaz da medicina, com um atendimento mais disseminado de natureza básica na saúde, com a melhoria dos padrões alimentares, esses 2 bilhões a mais vão reclamar com que a atual produção de alimentos seja dobrada. E esse é o primeiro grande desafio para a metade deste século. Como dobrar a produção de alimentos sem derrubar árvores e desmatar a floresta. Esse é o grande desafio que se lança para que tenhamos, em 2050, o desenvolvimento sustentável. Ou seja, para que a vida seja possível, e não é daqui a 3 séculos, é daqui a 36 anos. Mas este desafio pode ser enfrentado. Esse enigma pode ser resolvido através do avanço da biotecnologia. Produzindo espécies vegetais capazes de aumentar a produtividade por hectare. Só a ciência e a tecnologia poderão determinar este equilíbrio entre produção e proteção ambiental. Só o avanço da biotecnologia e das ciências que lhe circundam, nós poderemos conciliar a produção agrícola, o aumento da produção agrícola, o dobro da produção agrícola, com a manutenção das florestas. Convidado pelo governo alemão, pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e pela presidência da Câmara dos Deputados daquele país, chefiei nos dias 17 a 20 de março último uma delegação de 6 cientistas brasileiros a Berlim, Düsseldorf, Jülich e Colônia. Discutimos com os governantes e cientistas alemães a forma de somar esforços para tirar proveito da nossa biodiversidade, que é a maior do mundo. A ciência
senhor presidente, senador Jorge Viana, não é mais obra do acaso de um iluminado como Descartes, Newton, Darwin ou Einstein. A internet intercomunicou os laboratórios e centros de pesquisa, criando equipes multidisciplinares que trocam experiências à distância. Hoje, cada vez mais, as invenções e descobertas resultam do trabalho de dezenas de cientistas que trabalham em universidades, laboratórios e centros de pesquisa espalhados pelos 5 continentes. O exemplo mais recente é a obra que está revolucionando o conhecimento na área da economia. O Capital no século XXI, do francês Thomas Piketty, é uma obra de 2 décadas de pesquisa com pesquisadores espalhados por vários laboratórios na Europa, nos Estados Unidos e no Oriente. No caso da bioeconomia, que é a ciência que vai dominar o avanço da indústria, o avanço da agricultura, o avanço dos serviços. Ou seja, no caso da bioeconomia, a ciência que pairará sobre todas as outras, os alemães contam com notáveis centros de saber, como o já citado Instituto Jülich, o Max Planck e o Fraunhofer. Conta também com universidades conceituadas, como a Humboldt e a Escola Técnica de Munique. Por que não somarmos a expertises de instituições avançadas, como a Embrapa, a Fiocruz, para tirar proveito mais rápido dessa biodiversidade brasileira? Aliás, quero salientar que tive uma surpresa muito agradável visitando o Instituto Max Planck. Lá encontrei um pesquisador da Embrapa e 3 pesquisadores da Universidade Regional do Vale do Itajaí. Foi uma surpresa ver ali pesquisadores brasileiros trabalhando com pesquisadores alemães para melhoria da produção de biocombustíveis, área em que o Brasil exerce uma grande liderança. Um dos grandes desafios guiados pela bioeconomia é o de substituir a energia fóssil pela biológica. Já provamos que é possível abastecer nossos carros com biocombustível oriundo da celulose da cana-de-açúcar. Mas isso não é viável partindo apenas da celulose da cana. Estamos perto de dominar sua extração da madeira, o que pode conduzir, senhor senador e engenheiro florestal Jorge Viana,
o que pode conduzir a uma nova fórmula de manejo sustentável, dando valor econômico às nossas florestas. A descoberta do DNA e a decodificação do genoma já nos permite aumentar significativamente a produtividade agrícola com clones mais produtivos, resistentes às pragas e aos efeitos climáticos adversos, como grandes inundações e prolongadas secas. Por outro lado, as mudanças climáticas, senhor presidente, estão exigindo uma aceleração da pesquisa no sentido de adaptar culturas tradicionais à nova realidade do clima. Quando governador, determinei a EPAGRE, que é a Embrapa catarinense, notabilizada, dentre outras coisas, pela sua expertise na produção de sementes de arroz, que deram a Santa Catarina a maior produtividade mundial, especificamente estabelecida no município de Agronômica. Determinei a EPAGRE que começasse a estudar os efeitos da redução do frio na Serra Catarinense, resultante do aquecimento global, para que se possa produzir frutas de clima temperado, que se adaptem às novas temperaturas que haverão de vir nas próximas décadas, salvo se o mundo tomar consciência de que é preciso reduzir as emissões que estão provocando essas mutações no clima. Determinei que estudem a produção de uma maçã, de uma pera, de uma uva, que possa se adaptar a uma superveniente mudança do clima. E essa é uma providência que nós temos que tomar no nosso país. Nós já sofremos perdas terríveis por não dominarmos a ciência biológica. E o caso mais dramático foi o do algodão seridó, no Nordeste brasileiro, que desapareceu em função de uma praga que praticamente dizimou as lavouras. Nós tínhamos uma ameaça em Santa Catarina, no caso da maçã, mas com a atuação eficaz da EPAGRE, nós eliminamos totalmente a ameaça de uma praga na maçã brasileira, Scirria pomanella. E o Brasil acaba de adotar uma medida inteligente. O governo brasileiro acaba de adotar, e eu quero cumprimentar o Itamaraty, o chanceler Mauro Vieira e a secretária Cátia Abreu, por não permitir importações neste momento de maçã proveniente da Argentina, onde ocorre esse fenômeno, essa praga. Então, senhor presidente, mas a biotecnologia não se limita à área vegetal e animal. A área
da produção rural, da produção agrícola. A biotecnologia é uma solução muito mais abrangente. Na semana passada, eu li no jornal El País, do qual procuro fazer uma leitura diária na parte da manhã, porque ele traz uma visão de conjunto do mundo e da América Latina, da Europa e da América Latina, que nem sempre a gente obtém na imprensa local. O jornal El País noticiava que na Universidade de Stanford estabeleceu-se, se acendeu uma pequena luz no fundo desse interminável túnel da luta contra o câncer. Quase que por acaso, conseguiu-se transformar as células cancerosas em glóbulos brancos, que representam a defesa do corpo humano. Os pesquisadores colocaram nutrientes numa célula doente no fim de semana, para que ela permanecesse viva e pudessem reestudá-la no início da semana seguinte. E quando chegaram no laboratório, foi um acadêmico, foi um estudante, um estagiário que notou. As células doentes haviam se transformado pela ação dos nutrientes em glóbulos brancos. Isso pode representar a virada contra o câncer. Mas a indústria pode se beneficiar cada vez mais por processos que envolvem a bioeconomia. E eu poderia, senhor presidente, afirmar, para encerrar esse meu pronunciamento, que a bioeconomia, com o esforço multidisciplinar, com o esforço de integração dos vários centros de produção científica, a bioeconomia pode transformar essas nuvens negras que pesam contra a humanidade por esse malthusiano crescimento habitacional. E veja, senhor presidente, as previsões são de que em 2050 teremos 50 megacidades com mais de 20 milhões de habitantes cada uma. 50 megacidades com mais de 20 milhões cada uma. 50 São Paulo espalhadas pelo mundo. A perspectiva que temos também, já vou encerrar, senhor presidente, é que em 2050, 92% da população estará vivendo em cidades, o que avoluma, aumenta ainda mais esse desafio de dobrar a produção de alimentos. Esse é o grande pesadelo que temos pela frente. E a bioeconomia poderá transformar essas nuvens carregadas de dúvida na certeza de um futuro promissor.